Deus. E também ele confiou nas suas riquezas e na sua maldade. Ele permaneceu fora da graça de Deus. Amém? Pois bem, a graça, ela é salvadora. Eu fiz aqui uma introdução para eu chegar lá no final, já está dando 8h30. A graça salvadora é pela graça de Jesus que em Deus que perdoa os pecados, pois não merecemos. Romanos capítulo 3, verso 23, eu vou ler para não perder tempo. Porque todos os pecados excluídos estão da glória de Deus. O escritor de Romanos escreve que não somos merecedores. Todos foram destituídos, todos somos pecadores. João capítulo 8, capítulo 1 João capítulo 1, verso 8, 9 e 10 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, falamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Acabou. Então a graça de Deus, através de Jesus, pois nós não merecemos. Nós somos pecadores, nós vivemos no pecado, e essa graça, quem está nela, recebe perdão, recebe a justificação, recebe Jesus no coração, confia nele e anda nele. Amém, irmãos? A graça unicamente exige a fé por parte do pecador, que procura a salvação. O pecador, ele procura a salvação, ele tem que querer ser salvo. É a mesma coisa, irmãos. Trabalhei alguns anos ali na área da saúde, e existe a forma de fazer a internação de alguns dependentes químicos ou alcoólatras. Então existe a internação voluntária e existe a internação involuntária. E sempre quando há uma internação involuntária, ou seja, uma internação que só a família quer e ele mesmo não quer, é obrigado a ir, é aplicado até injeção, é sedado, é levado à força. Passa alguns meses, irmão Nelson, esse camarada volta de novo. Fica até por 6, 1 ano, 2 anos, mas ele volta. Porque ele foi contra a sua vontade. Ele não quis ser curado. E quando o camarada vai, porque ele quer, não, eu quero. Tinha pessoas que iam lá, eu sou dependente, eu quero ser curado, eu quero ser internado. Pode me ajudar? E aí pelo encaminhamento e ele ia, passava-se alguns meses, ele está totalmente recuperado. A graça de Deus é a mesma coisa. Você quer, você tem. Você não quer, você não tem ela. Você tem que procurar de Deus aquilo que você precisa, que é a graça de Deus. É por isso que eu escrevi aqui: a graça exige unicamente a fé por parte do pecador, que somos nós, que procura a salvação. Louvado tem que querer ser salvo, querer morar no céu. Pode, irmão, por favor. Porque a graça de Deus será manifestada pela salvação a todos. Amém. Que a graça de Deus é manifestada. Então, a única condição para que essa graça venha em nós é o arrependimento dos nossos pecados e a fé em Jesus Cristo. Somente isso. Quando nós nos arrependemos e temos fé em Cristo, a graça, ela superabunda em nossas vidas e nós alcançaremos o perdão e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se tem mais alguns irmãos que querem, pode ficar à vontade. Embora tem bastante aqui para ler, mas vamos lá. Então pode me ajudar aí quem tiver Romanos capítulo 2, verso 4 a 7. Romanos capítulo 2, o verso 4 até o verso 7. O desprezo
glória, honra e incorruptibilidade. Amém? Olha bem, que a condição é o arrependimento e a fé. Observe, despreza as tuas riquezas da sua benignidade. Benignidade de quem? De Deus. Você despreza a paciência, a humanidade, ignorando a benignidade de Deus, que te leva ao arrependimento. Então a graça de Deus, ela abrange essas coisas, benignidade, paciência, humanidade, e ignorando isso, você não chega ao arrependimento e não conseguirá chegar à graça de Deus. Entenderam, irmãos? Amém? E quando nós observamos que a dureza do coração entesoura a ira para o dia da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará segundo as suas obras a vida eterna, com perseverança e fazer o bem, com glória, honra e incorrupção. Então a graça de Deus, ela está envolvida no arrependimento e fé, embora é gratuita, é de graça, é dom gratuito, não é nosso, é de Deus, mas você tem que procurar. Amém? Buscando a graça, além de crermos, tão complexo que é que eu escrevi tudo, vinha na cabeça, fui escrevendo, fui digitando. Além de crermos sem reservas na graça de Deus, acreditamos piamente na graça de Deus, confiamos piamente na graça de Deus. Além de crermos sem reservas na graça de Deus, devemos buscá-la. Buscar no sentido de quê? De ação, de nos mobilizarmos, de lutarmos, de esforçarmos para alcançar, como alguém que está com sede, sensação de necessidade. Olhe bem, irmãos. Aqui, aonde eu cheguei, que a graça de Deus para ser buscada tem que ter uma necessidade, como se tivesse sede. Eu quero buscar a graça, eu quero ter Cristo, eu quero viver pela graça, eu quero ser mais calmo, eu quero ter mais isso, eu não quero fazer aquilo, eu quero mexer aquele vício. É buscar a graça, com sede, com devoção. E quando nós acreditamos, temos que ser com ação, com mobilização, lutando, com esforço para alcançar isso. Amém? Leia então Salmos 42, 2. Depois outro irmão pega João 7, 37 e 38. Salmos 42, 2. Quem ajuda? Por favor. A minha alma tem sede de Deus Cristo. Quando entrarei, eu apresentarei antes da face de Deus. Amém. A minha alma tem sede de Deus. Que Deus é esse? Deus vivo. Quando entrarei e apresentarei a sua face? Uma pergunta. A sede, a ansiedade, o desejo de buscar, que você vê mais uma vezinha esse desejo de buscar, de querer Deus, batismo com o Espírito Santo, falar em língua, em profecias e mistérios. A gente não se vê mais nessa sede. E quando nós falamos da graça, a graça de Deus é tudo isso: é batismo, é milagres, é santificação, é força, é graça, é profecia, é línguas estranhas. Mas nós parece que não vemos mais que a alma, como o salmista disse, esteja sede de Deus, para que busque essas coisas e a igreja possa ser cheia do poder de Deus. Glória a Deus. É essa graça que nós estamos pregando hoje. João capítulo 7, verso 37 e 38. Eu não vou conseguir terminar.
João capítulo 7, verso 37 e 38, rapidinho, quem achou, irmão? Se não leio eu. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem é a graça? Jesus. Quem tem sede? Quem quer a graça? Quem tem sede? Vem a mim e beba. Então tem que ter motivação, vontade. Ainda Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Eu gosto de ler muito aqui. Pode ler? Pode, por favor. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Glória a Deus. Mas a graça é gratuito. Mas vinde a mim. Mas é de graça. Mas vinde a mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Chegai-vos a Deus, diz o outro versículo, e Ele chegará-vos a vós. Aleluia. O homem agindo, indo a Cristo para receber a graça de Deus. Então, indo, tem que ir, caminhar, buscar essa graça, que é de graça, mas tem que ir atrás, porque ela é sua e Deus vai continuar te abençoando. Amém? Outra parte, características e ação da graça. Vamos lá correr. Primeira característica, ela é poderosa, ela é abundante. Segunda, ela é suficiente. Terceira, ela é maravilhosa. Quarta, nos livra das acusações interiores e exteriores. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. Ela é poderosa e abundante, essa graça em nossa vida. 9 e 8, 2 Coríntios. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superar abundante em toda boa obra. Eu isolei esse versículo, embora no verso 7 diz: cada um contribua com aquilo que tem, e Deus é poderoso para abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência. Em quem? Na graça. Tua provisão, a suficiência, tudo está na graça de Deus em nossas vidas. A suficiência da graça divina, ela toca em todas as áreas da nossa vida, ela opera em toda hora da nossa vida, aonde quer que você esteja. Se você estiver buscando a graça, Deus opera